Flávia Lansoni para falar sobre o tema O Homem de Bem, Chico Xavier. Querida, me avisa os 5 minutos, tá? Boa tarde a todos, uma alegria imensa estar aqui, reunidos para falarmos um pouquinho de Chico Xavier, reviver tantos ensinamentos. E na hora que me passaram o tema, falou, Flávia, você vai ter que falar de Chico Xavier. Eu falei, meu Deus, falar da biografia, a gente já conhece tanto, já tem filme, tanta coisa, do que eu vou falar? E aí eu me lembrei de um tema do Evangelho, que todas as vezes que eu tenho que falar desse tema do Evangelho, eu acho quase que impossível falar desse tema e pensar, alguém se encaixa ali que não seja um espírito missionário. Eu falei, pronto. Para falar de Chico Xavier, eu vou falar do homem de bem do Evangelho. Porque aí nós vamos ver, naquelas passagens do Evangelho, alguns exemplos na vida do Chico, onde ele realmente mostrou para nós que ele se encaixa perfeitamente nas características do homem de bem. Antes de mais nada, a gente tem que falar um pouquinho do que é esse homem, assim, antes de nós entrarmos na parte do homem de bem. O Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, e faleceu em Uberaba em 30 de junho de 2002. Psicografou 486 títulos, tendo vendido mais de 50 milhões de exemplares. Cedeu todos os direitos autorais dos livros em cartório para instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10 mil cartas. Vem recebendo grandes homenagens e honrarias. Por exemplo, 1981 e 82, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 99, o governador de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier. Por iniciativa da Rede Globo Minas, Chico Xavier foi sagrado Mineiro do Século. Em 11 de setembro de 2006, realizou-se, por iniciativa da revista Época, uma enquete em que Chico Xavier fora escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. Em um concurso homônimo realizado pelo SBT e pela BBC, cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. Não é pouco, não. O Evangelho diz, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizessem. Então, quando a gente pega esse primeiro parágrafo do homem de bem, a gente já vê o quão é difícil colocar em prática tudo que está ali. Mas Chico fazia. Chico na terra se preocupou o tempo todo em fazer as outras pessoas felizes. O objetivo dele maior era esse, fazer o bem. Divulgar essa doutrina espírita com o seu exemplo de amor, de caridade, de dedicação. Ele dizia, ajude e será ajudado. Houve uma ocasião na vida do Chico, que ele estava lá pronto para pegar o ônibusinho dele, para ele ir para a fazenda Modelo, quando de longe apareceu um senhor abanando a mão, assim, querendo falar com ele. E o ônibus já tinha apontado. Chico nunca faltava o serviço, não chegava atrasado. E ali ele fingiu que não viu, porque ele não queria perder o ônibus, ele tem um compromisso para trabalhar. Na mesma hora, Emmanuel chegou e falou assim, Chico, atenda esse senhor. E ele, sempre muito obediente, atendeu, passou a receita que precisava para aquele senhor. E o motorista do ônibus, já sabendo, ele sempre pegava o Chico no mesmo horário, esperou com que ele atendesse, foi algo que não demorou. E na hora que ele foi entrando no ônibus, Emmanuel falou para ele, olha para trás. E quando ele olhou para trás, ele via que saíam fluidos de luzes em direção ao Chico Xavier. Aquele homem, com certeza, agradecendo o que ele havia feito. André Luiz já nos disse que o bem jamais é insignificante. E o Chico tinha total consciência disso. Então, ele nunca perdeu a oportunidade de servir, de fazer o bem. Mesmo às vezes, Emmanuel dando um puxão de orelha nele ali, e aí ele fazia. Porque o amor,
a fidelidade a Jesus sempre foram muito grandes. Eu estou falando um pouquinho mais rápido, porque a gente tem que tentar a disciplina de horário, né, gente? O Evangelho diz: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade todas as coisas. Olha o que o Chico disse. Sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta. Por maior seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem viva em paz sem que a ideia de Deus o inspire em suas decisões. Chico sempre teve total fidelidade ao Pai. Ele sempre buscou a Deus. Uma vez, ele está até aqui, o Geraldinho. A gente é íntima, né? Nem conheci hoje pessoalmente, mas todo mundo chama ele de Geraldinho. O Geraldo Lemos perguntou para o Chico o que era mais importante na doutrina espírita. A filosofia, a ciência ou a religião? E o Chico falou: olha, a filosofia é muito nobre, mas na verdade ela nada mais é do que muita conversa. A ciência também é muito nobre, mas a mesma ciência que descobriu uma vacina também descobriu a bomba atômica. Agora a religião, todos nós ainda temos um alto grau de periculosidade. E não há nada que não seja melhor do que a religião para nos colocar o limite necessário para esse nosso alto grau de periculosidade. Então nós não temos dúvidas do quanto Chico Xavier nos mostrou a importância de Deus na nossa vida. A importância do Evangelho de Jesus, que é para nós um verdadeiro roteiro. O Evangelho prossegue dizendo: tem fé no futuro, porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E o Chico disse: ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. A gente vê a vida do Chico, e eu sei que eu vou sair daqui sempre com a sensação de que eu não falei o suficiente, porque eu acho que a gente precisaria de muito tempo mesmo para falar tudo desse homem maravilhoso. Mas para falar um pouquinho nessa questão do Evangelho, eu acho que todo mundo vai lembrar de quando o pai dele, preocupado com a virgindade do Chico, pediu para um amigo levar o Chico num bordel. E quando o Chico, indo no caminho, descobriu que ele teria que ir num bordel, ele ficou bravo. Ele falou assim: olha, se eu quisesse, eu sei muito bem andar sozinho, onde eu tenho que ir. Ele não gostou muito daquela situação. Mas o mais bonitinho foi ele chegar no bordel, e aí as moças que estavam ali pararam todo o trabalho. Gente, o Chico chegou. Vamos rezar e vamos fazer uma prece aqui. Então, ali ele mudou todo aquele acontecimento. Mas porque era isso que dava prazer ao Chico. O objetivo do Chico era aprimoramento moral. Esses prazeres que nós ainda temos, tanta necessidade, prazeres de tudo que se refere à matéria, de roupa, do sexo, de alimento. O Chico sempre se privou disso porque ele não queria se desviar. O objetivo dele era muito nobre, muito sublime. Então ele sempre colocou os bens espirituais acima dos bens temporais. A gente sabe disso. E o Evangelho nos diz: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Como é difícil esse evangelho, essa parte do homem do bem. Eu sempre tive dificuldade de falar essa palestra, porque parece que a gente está muito distante. Mas quando eu peguei o Chico Xavier, fluiu tão melhor, gente. Eu peguei duas situações na vida do Chico. Uma dele ainda criança, e todo mundo sabe, da sua madrinha, infelizmente uma mulher obsidiada, que ao ouvir
de uma senhora que ele deveria lamber a ferida do sobrinho durante 3 sextas-feiras seguidas, aquilo ali causou pavor no Chico. Imagina, lamber uma ferida, e ele recebendo o apoio da mãe dele, ele acabou cumprindo aquilo que lhe tinha sido ordenado. Então a gente vê que desde pequeno o Chico lidou com dor, com sofrimento, com perseguição. Mal sabia ele quantas feridas ele teria que passar pela vida inteira. Mas tem uma historinha também que eu acho muito bonitinha e que mostra bem esse retribuir o mal com o bem, que foi o cachorrinho. O Chico sempre apaixonado por animais, e ele teve um cachorrinho que já estava muito doente e ele pegou para cuidar. Apaixonado nesse cachorrinho, ele chegava cansado e na hora que ele viu o cachorro, parava, cuidava. Mas enfim, ele depois veio a saber, o cachorro dele faleceu. E ele ficou muito triste com aquilo. Mas aí a irmã dele comentou que quem tinha feito aquilo com o cachorro tinha sido a vizinha. Chico ficou muito triste quando ele soube que a vizinha tinha feito aquilo. Mas engraçado que essa mágoazinha que ele ficou no coração fez com que Emmanuel deixasse de aparecer para ele 3 dias. E aí ele começou a falar assim, mas Emmanuel não está aparecendo para mim. Aí ele perguntou, chamou Emmanuel, por que você não está vindo mais? Ele falou assim, mas enquanto você tiver essa mágoa no coração, eu não vou perder meu tempo, não. Seriedade na mediunidade, né, gente? Na mesma hora, o Chico procurou a vizinha. Foi conversar com ela para saber. Essa senhora, tadinha, falou para ele, Chico, não foi por maldade, pelo contrário. Eu ficava com tanta dó de você cuidando desse animalzinho que também já estava para morrer, doente. Eu só quis amenizar seu sofrimento, Chico, você me perdoa? Conclusão, ele sacrificou 10 meses do salário dele para comprar uma máquina de costura para essa senhora, que era o que lhe daria felicidade. Então o Chico era assim. Ele não sabia o que era guardar uma mágoa no coração. O Evangelho continua e diz, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no prazer, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Eu preparando essa palestra, eu estava lendo uma entrevista do Geraldinho e ele mencionando que o Chico, ele atendia as pessoas às sextas e sábados no centro, era quando ele ia para o centro, e que ele tinha hora de começar e não tinha hora para terminar. Às vezes era 4, 5 horas da manhã. É muita dedicação para outras pessoas, né, gente? É muito amor. O amor do Chico é algo que contagia a todos nós. Eu fico olhando, são tantas obras, e cada obra é um ensinamento diferente. Quando eu falo do abacateiro, é porque o Chico falava que o abacateiro era o seu guarda-chuva protetor. Era no abacateiro que ele comentava o Evangelho e depois distribuía mais de 4.000 pães. Então, por que o guarda-chuva protetor? Isso é tão interessante. Eu costumo falar isso às vezes, quando eu estou comentando o Evangelho. A criança que é evangelizada, o anjo da guarda de cada criança evangelizada, passa a tutelar o evangelizador. Olha que bênção que é a gente fazer o bem. A gente pensa que a gente está ajudando, no entanto, a gente está recebendo o dobro, o triplo de volta. E o Chico, quando ele disse que o abacateiro era o seu guarda-chuva protetor, porque ele sabe o quanto aquilo ali lhe trazia de bênçãos, de pessoas simples, analfabetas, que falavam para ele com amor, com carinho, que o reabasteciam. O Bacelli fala isso no Evangelho dele, que às vezes Emmanuel chegava para ele e falava, Chico, deixa o papel e a caneta aí e vamos para a periferia. Ele chegava às vezes na periferia e entrava em lares que mal tinham uma água gelada para servir. Ficava ouvindo ali as dores, o sofrimento de outras pessoas. Ele voltava e pensava, meu Deus, eu recebi tanto carinho, eu não posso reclamar de nada. E aí o Evangelho diz, o homem de bem é bom,
humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Como é difícil a gente pôr em prática isso aqui. Ainda mais quando tem aqueles temas polêmicos de política, de religião, de futebol, mas enfim. É bonitinho a gente ver que no velório do Chico, tantos irmãos de outros, líderes religiosos de outras religiões estavam ali para prestar a última homenagem. Olha o que ele falou. Se o nosso povo está tributando as homenagens merecidas e justas ao Papa, que nos visita em missão de Deus, nós devemos estar satisfeitos e rejubilarmos com essas manifestações. Porque isso mostra que nosso povo é reconhecido a uma instituição que nos deu e dá tanto. Ele nos fazia ser gratos à Igreja Católica. Eu nasci dentro da doutrina espírita, mas eu passei a amar a Mãe Santíssima por causa do Chico. É lindo essa forma, esse alerta que ele nos dá. Porque ele disse a nós que o Brasil foi descoberto. E no mesmo dia que o Brasil foi descoberto, foi colocada uma cruz. 4 dias depois, Henrique de Coimbra rezava a primeira missa. Nós devemos muito à Igreja Católica, porque se não fosse a Igreja Católica, o cristianismo talvez já não estivesse no esquecimento. Então é bonito a gente ver como o Chico sempre respeitou todas as outras religiões, crenças, opiniões. É para cá. O Evangelho diz, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Eu peguei um caso assim na vida do Chico, eu acho muito bonitinho. O Chico teve uma senhora que foi procurá-lo lá na Fazenda Modelo. Foi lá porque queria falar com o Chico. E o patrão virou e falou que ele não estava. Aí ela foi lá na casa do Chico. Quando ela chegou na casa do Chico, não, ele está trabalhando. Imagina. E essa senhora ficou muito brava. E aí ela voltou no trabalho. Mas eu fui na casa dele e falou que ele estava aqui. Ele saiu a serviço. Ele está trabalhando na cidade. Ele está a serviço, mas está fora. Quando chegou a noite, o Chico estava lá no centro, já acomodado para começar os trabalhos. Essa senhora invadiu o centro e começou a dar um monte de bofetada no Chico. Você está pensando que eu tenho tempo para ficar te procurando? Pá, pá, pá. Agora imagina. O Chico ficou desnorteado naquele momento, né? E ela virou e falou assim, você vai me dar um passe agora, seu cachorro. E o Chico, nesse mesmo momento, ouviu de Emmanuel, ouça essa senhora com compreensão. Vá e ouça com compreensão. E aí ele foi até ela e falou, minha irmã, lá no meu trabalho, eu preciso trabalhar. E o meu patrão, ele é que tem que colocar as ordens. Ele não quer que eu receba ninguém lá. E eu não posso ficar sem meu emprego, porque eu tenho que ajudar a criar as minhas irmãs. Então, a senhora me desculpa eu não ter atendido, mas foi um equívoco. Eu realmente não podia atender a senhora. Diz que nesse momento a senhora começou a chorar. O Chico se reequilibrou, porque ele ficou muito atordoado com aquela situação. E deu o passe nessa senhora. Quando terminou, ele voltou-se para Emmanuel e falou assim, Emmanuel, mas que coisa, Emmanuel, eu estava com a razão. E Emmanuel falou para ele, você estava com a razão, mas ela estava com a necessidade. No dia seguinte, o Chico voltou, foi para trabalhar, chegou lá, cheio de hematoma. O patrão dele virou e falou assim, mas Chico, o que é isso? O que aconteceu com você? Ele falou assim, eu bati na porta. Mas nos 2 olhos, a porta era de vai e vem. O Evangelho diz, não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança.
A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Chico disse: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar existe um esforço de autossuperação muito grande. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. É esse amor que ele tem ao Evangelho, porque o Evangelho nos diz que o sacrifício mais agradável a Deus é o do perdão. Perdoar é muito difícil. Tem um fato bonitinho na vida do Chico, em que ele foi gravemente caluniado pela imprensa. Saiu em todos os jornais, e um amigo dele, advogado goiano, quando ele viu a ofensa pública, pegou tudo quanto era livro de direito penal, já começou a elaborar uma petição e foi de Goiânia, na verdade, numa cidade do interior, ele foi até Uberaba. Mas assim, correndo muito. E ele conta que quando ele chegou para o Chico Xavier para poder ajudá-lo, falava, agora vou processar, um absurdo essa calúnia contra o Chico. Mas na hora que ele chegou, o Chico virou para ele e falou assim: desarme-se, meu filho. Aí ele falou assim: mas Chico, não, é um absurdo, Chico. O que colocaram? Ele falou assim: você já rezou pelo nosso irmão? Porque eu já o convidei a almoçar comigo. A verdade, meus irmãos, é que a nossa dificuldade em perdoar é fruto do nosso orgulho. Nós ainda temos muito orgulho dentro de nós. Chico não. O Chico diz, o Evangelho diz: é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Gente, o Chico era isso. Indulgente. Eu cheguei a conhecer o Chico durante 4 ocasiões, e eu conto isso como é um troféu para mim, que eu conheci o Chico. E eu fico muito feliz, porque é uma filha falando sobre um pai espiritual. Amo demais. Mas quando eu conheci o Chico, já estava muito velhinho. Mas eu tive a grata oportunidade de frequentar, de fazer parte da pomada, e eu convivi com muitas pessoas que também que eram mais próximas do Chico. E ali eu ficava ali aprendendo. E eu nunca esqueci de um episódio que houve no nosso país, e que causou uma comoção geral, onde um senhor de uma outra igreja, ele chutou uma santa. E isso, na época, deu muito bochicho, uma grande maioria criticando a conduta daquele senhor e tal. E eu não me recordo qual foi dos amigos nossos que relatou que estava com o Chico Xavier logo após esse incidente, e que muitas pessoas começaram ali a criticar a conduta desse irmãozinho. Só que, deu um determinado momento, eles olharam para o Chico Xavier. O Chico estava calado, com o semblante para baixo e, ao que tudo indica, orando. Provavelmente por aquele que estava sendo caluniado. A verdade é que as pessoas que conviveram com o Chico falam que se alguém chegasse para criticar na frente do Chico, o Chico ficava caladinho. Ai, a gente podia tanto ser assim com a gente, né? Mas a gente adora um bafão. A gente tem que melhorar, gente. Nós temos que melhorar. Vamos, para cá. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Essa frase que o Chico Xavier fala, eu vou falar um negócio para os senhores. Eu estava na barriga da minha mãe e eu ouvi Evangelho. Estudei no Instituto Araguaia com o querido professor Múcio. Estudei no Instituto Educacional Emmanuel, da Irradiação Espírita. Fui evangelizada na federação. Fiz parte da campanha da irradiação, enfim. A gente, quando tem muito débito, tem que estar ali, já vem desde cedo, né? Mas
Mas houve uma época na minha vida que eu falei, não, agora eu vou, não precisa da minha mãe me levar, estou na faculdade, agora eu vou começar a frequentar sozinha. E aí, gente, eu comecei a fazer o ESD. É uma bênção fazer o ESD, né? E assim, eu fiquei encantada. Falei, gente, esse espiritismo é maravilhoso. E eu ficava assim, não, eu quero ser uma verdadeira espírita. O problema, gente, é que quando a gente sai do centro para fora, quando você vê, você está impaciente, você está fofocando, você está com ciúme. Aí eu comecei a ficar meio assim, eu comecei a ficar mal. Falei, meu Deus, eu não vou dar conta de ser espírita nunca. Até que eu ouvi essa frase do Chico. O verdadeiro espírita é aquele que tenta cada dia ser melhor. Esse tem que ser um grande desafio para nós. A gente tem que tentar cada dia ser melhor. E eu, assim, no dia que eu consegui segurar uma fofoca, gente, eu comemorei muito. A gente consegue. Então, a gente tem que fazer esforço. A gente tem que fazer esforço de ser paciente, de não jogar lixo no chão. Tem um monte de coisa. O roteiro a gente tem aí de sobra. Pega o evangelho do Chico Xavier, o evangelho do Segundo Espiritismo e tantas obras aí maravilhosas, a gente tem que saber, a gente tem que melhorar. Aí vem, não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Olha o que o Chico falou. Devotamento ao bem do próximo sem a preocupação de vantagens pessoais. Eis o primeiro requisito para que o medianeiro se torne sempre mais útil ao plano espiritual. Em seguida, quanto mais o médium se aprimore através do estudo e do dever nobremente cumprido, mais valioso se torna para a execução de tarefas com os instrutores da vida maior. Eu acho que quando se fala em mediunidade, nós temos que reverenciar imensamente esse homem. Já foi dito aqui, e a gente sabe que ele nunca recebeu 1 centavo das suas obras. Sempre amou, sempre se doou. Quando ele fala nessa questão de que o médium tem que se aprimorar, ele dizia que todos nós temos que tirar, no mínimo, 30 minutos antes de dormir para ler o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E precisamos mesmo, meus irmãos. O compromisso e o amor do Chico Xavier em relação a essa questão de mediunidade, sempre deixando claro que nada era obra dele, era obra dos espíritos. Ele nunca quis nada, nenhuma vantagem pessoal. Então nós temos realmente que valorizar isso. E fazer para nós a nossa vigilância. Eu vou falar de algo aqui que pode ser polêmica, pode não agradar. Mas eu sou fiel a ele. Então eu vou falar. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier o que ele achava dos congressos espíritas pagos. O que ele achava dos congressos espíritas pagos. Eu vou dar uma resposta simples. E eu nem vou esclarecer. Porque aqui todo mundo já tem o uso da razão. Ele disse, meu filho, Jesus falava em praça pública. Para ele. O Evangelho diz, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então, a gente sabe, quem conhece, quem vai na casa do Chico Xavier, quem foi, a gente sabe da simplicidade. Ele vivia com o seu modesto salário, sem dúvida alguma honesto. Mas ele disse, partirei desta vida sem um níquel sequer. Tudo o que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas, os amigos, quando acham que eu estou mal vestido, me doam. Sapatos, tadinha de nós mulheres, né? Sapatos, eu custa gastar um par. Em casa, a nossa comida é simples.
Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser essa casa que eu passei em cartório para outros. Tenho apenas o usufruto. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça, de modo que, neste sentido, nada vai me pesar na consciência. E a gente, às vezes, perde a cabeça em função dos bens materiais que a gente sabe que são passageiros. O Evangelho diz: se a ordem social colocou sob seu manto outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. E o Chico diz: precisamos ajudar-nos a nós mesmos, mas deixando essa história do eu ferido. Eu não tolero Beltrano, eu não posso, eu não aguento. Nós todos somos uns para os outros. Alcançar o coração daqueles que estão ao nosso derredor, precisamos também colocar o nosso coração naquele ponto de compreensão, de paciência. Para sermos tolerados, precisamos tolerar. O Geraldinho, daqui a pouco ele vai falar assim: gente, essa mulher não vai deixar eu falar, está roubando as minhas frases, né? Mas você tem muito conteúdo. O Geraldinho falou o seguinte, gente, e a gente sabe disso. O Chico, ele recebia muitos artistas, muitas pessoas importantes, governadores, autoridades, mas o tratamento dele era o mesmo com os pedreiros, com as lavadeiras, com os desempregados. Ele nunca fez distinção. E a gente tem que aprender isso, essa humildade do Chico. Uma vez, uma senhora falou assim: Chico, eu tenho certeza que em outra encarnação eu fui Cleópatra. Ele falou assim: minha filha, os grandes e poderosos daquela época estão todos aqui. Agora, as pessoas simples, as lavadeiras, as pessoas mais simples daquela época já estão em mundos muito mais superiores. E também teve um senhor que falou, né? Olha, Chico, eu tenho certeza que eu era um daqueles que estava lá no Coliseu, lá do livro há 2000 anos, defendendo os cristãos. E o Chico falou assim: eu acho que eu era a pulga do leão. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis de natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E ele disse: creio que quando cada um de nós estiver cumprindo os deveres que nos competem perante Deus e diante da vida, à frente dos outros e ante a nossa própria consciência, alcançaremos a paz duradoura. Cabe a nós, meus irmãos. Um amigo do Chico perguntou para ele: Chico, não vai demorar muito, o senhor deve ir embora, Chico. E a doutrina espírita? 5 minutos, gente. Ele falou: eu fiz a minha parte, meu filho. Cabe a vocês fazer a parte de vocês. Tio, mas como a gente vai conseguir fazer a nossa parte? E ele disse: persevere no bem. Eu vou encerrar com essa frase desse homem maravilhoso. E é tão bom a gente saber que está reunido tanta gente que o ama. Gente, eu juro para vocês, eu fiz, mas assim, o tempo todo eu falava: eu quero agradar o Chico. Eu preciso ver o Chico sorrindo, porque... E o medo de fazer alguma coisa que estava errada, né? Eu acho que eu consegui colocar do jeitinho que ele queria. Ele disse: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Que Jesus ampare a todos.